Você entraria em um cruzeiro de luxo se soubesse que poucas horas depois ele poderia se transformar em uma armadilha gigante no meio do oceano? Parece cena de filme para você? Mas isso aconteceu de verdade. E o mais assustador é que isso aconteceu 2 vezes. Em um dos casos, passageiros ficaram completamente no escuro enquanto o navio começava a afundar no meio de uma tempestade. No outro, mais de 4.000 pessoas viram um gigante de aço tombar lentamente diante dos próprios olhos. Mas talvez a parte mais inacreditável dessas histórias seja outra. Em um desses naufrágios, músicos precisaram assumir o controle da situação porque a tripulação simplesmente desapareceu. E no outro caso, o comandante do navio se tornou alvo de revolta mundial depois de abandonar a embarcação, enquanto passageiros ainda tentavam escapar. E, sinceramente, quando você conhece os detalhes dessas duas histórias, começa a perceber como o ser humano muda completamente quando o caos começa de verdade. Hoje você vai conhecer os casos do MTS Oceanos e do Costa Concórdia, 2 naufrágios reais que chocaram o mundo e deixaram perguntas que até hoje muita gente não consegue esquecer. Olá, seja bem-vindo ao canal Lente Curiosa. Aqui nós exploramos histórias reais e acontecimentos inacreditáveis, situações tão absurdas que parecem ficção. Então já se inscreve no canal porque o que você vai ouvir hoje realmente aconteceu. Tudo começou na noite de 3 de agosto de 1991. O MTS Oceanos navegava pela costa da África do Sul, enfrentando ondas violentas e extremamente fortes. Mesmo com o mar agitado, muita gente ainda tentava aproveitar o cruzeiro. Alguns passageiros conversavam nos corredores, enquanto outros ouviam música ao vivo, e havia até quem tentasse ignorar o balanço desconfortável do navio, acreditando que aquilo ali era apenas mais uma tempestade comum. Mas sem que os passageiros soubessem, o Oceanos escondia problemas sérios havia muito tempo. O navio já era antigo e, anos depois, surgiriam relatos de falhas estruturais e problemas de manutenção. Naquela noite, tudo começou a sair do controle. Por volta das 21h30, mais ou menos, uma forte explosão foi ouvida nos pavimentos inferiores e o navio começou a inclinar lentamente no meio da tempestade. Agora, imagina tentar entender o que está acontecendo naquela situação. Você está no oceano, no escuro, o navio começa a tombar e ninguém explica absolutamente nada do que estava acontecendo. Gente, ninguém. Foi exatamente isso que centenas de passageiros viveram naquela noite. A água salgada começou a invadir partes internas da embarcação e, aos poucos, o Oceanos virou um gigante desgovernado, sendo empurrado pelas ondas. Mas o detalhe mais inacreditável ainda estava por vir, pois é. Quando alguns passageiros e integrantes da banda do navio decidiram procurar ajuda na cabine de comando, encontraram o local praticamente abandonado. É que o capitão Yannis Avranas e parte da tripulação já estavam deixando o navio sem sequer ao menos avisar os passageiros. E é aqui que a história toma um rumo quase impossível de acreditar. Os verdadeiros líderes daquela noite não foram oficiais treinados, foram músicos. O guitarrista Moss Hill e sua esposa Tracy Hill e outros artistas que trabalhavam no entretenimento do navio naquela noite. Eles começaram a ajudar os passageiros desesperados. E pensa no peso disso por um segundo. Pessoas comuns sem treinamento para desastres marítimos tentando organizar centenas de pessoas no escuro, enquanto o navio afundava no meio de uma tempestade. Eles distribuíram coletes salva-vidas, ajudaram idosos e tentaram manter a calma dos passageiros. Eles, inclusive, usaram o rádio do navio para poder pedir socorro. Enquanto isso, o Oceanos ele inclinava cada vez mais e, sinceramente, gente, é difícil imaginar o medo que aquelas pessoas sentiram naquela madrugada. E durante o amanhecer de 4 de agosto de 1991, os helicópteros militares da África do Sul começaram uma operação gigantesca de resgate. Então as pessoas eram içadas uma por uma do convés inclinado. Então o navio já estava começando a se inclinar e dali a pouco o navio ele já ia, a pique.
E mesmo assim os resgates continuaram por horas. Existe um detalhe impressionante nessa história aqui, pessoal. Os músicos e vários membros civis, eles permaneceram ajudando, até terem certeza de que praticamente todos os passageiros estavam seguros. Tem noção disso? Eles foram os heróis daquela noite. Então, pouco tempo depois, de fato, o navio ele submergiu. Mas graças à ação dessas pessoas e das equipes de resgate, as 571 pessoas a bordo sobreviveram. Nenhuma morte foi registrada e, honestamente, isso ainda parece inacreditável para mim, pessoal. Após o naufrágio do MTS Oceanos, o capitão Yannis Avranas foi considerado negligente por um inquérito marítimo grego por abandonar a embarcação antes dos passageiros, mas surpreendentemente ele não foi condenado criminalmente e a sua empresa o manteve empregado como comandante de balsa até a sua aposentadoria. Mas infelizmente, anos depois, outro desastre marítimo chocaria o mundo e dessa vez milhões de pessoas acompanharam tudo quase que em tempo real. Era a noite de 13 de janeiro de 2012. O Costa Concórdia navegava próximo à costa da Itália com mais de 4.000 pessoas a bordo. Diferente do caso do Oceanos, o clima parecia perfeito. O restaurante estava lotado, a música tocava e as famílias aproveitavam, exatamente como o cenário era muito parecido com o do Oceanos. As pessoas estavam felizes, despreocupadas, sem saber que em poucos minutos elas viveriam uma das noites mais assustadoras de suas vidas. Então aconteceu que às 21h45, o impossível aconteceu. O navio bateu violentamente contra rochas próximos à ilha de Giglio. O impacto foi tão forte que passageiros relataram sentir o chão tremer sob os pés. Pouco tempo depois, a energia começou a falhar. O quadro aqui é muito parecido do que aconteceu lá no Oceanos, pessoal. Então, assim, a luz parou, os objetos caíram, foi tudo muito, muito parecido, infelizmente. E lentamente o Costa Concórdia começou a inclinar, exatamente igual ao do Oceanos. Mas durante vários minutos, muitos passageiros ainda não entendiam a gravidade daquela situação. Inclusive, alguns tripulantes chegaram a dizer que havia apenas um probleminha elétrico. A água já começava a invadir partes internas do navio, então começou o caos. Milhares de pessoas tentavam encontrar os botes salva-vidas, os corredores começaram a ficar inclinados, os móveis estavam deslizando e pessoas escorregavam tentando se manter em pé. Vocês têm noção disso, gente? Que terror! O mais difícil ficava a escapar. Os vídeos gravados naquela noite são assim extremamente incômodos, sabe? Até hoje. Então você vê grito, correria, pessoas chorando, as famílias tentando permanecer juntas no meio daquela confusão. Mas existe um detalhe que transformou esse desastre em um escândalo mundial. O comandante Francesco Schettino, ele foi acusado de abandonar o navio antes do fim da evacuação. É que uma gravação específica ficou famosa no mundo inteiro. Nela, um oficial da guarda costeira italiana ordena que Schettino volte imediatamente para o navio. A frase icônica virou manchete internacional: volte a bordo. Rifiutato di andare a bordo, comandante? E mi dica qual è il motivo per cui non ci va. Ci sto andando perché ci sta l'altra lancia che si è fermata. Lei vada a bordo, è un ordine, lei non deve fare altre valutazioni, lei ha dichiarato l'abbandono nave, adesso comando io, lei vada a bordo. È chiaro? E talvez seja exatamente isso que torna essa história tão marcante, porque no meio do caos as pessoas revelam quem realmente elas são. Algumas entram em pânico, algumas fogem, mas outras, mesmo com medo, elas decidem ajudar. Infelizmente, o desastre do Costa Concórdia, ao contrário do MTS Oceanos, não terminou com saldo positivo, pessoal. Ele deixou 32 mortos e durante meses as imagens do gigantesco navio tombado ao lado da costa italiana chocou o mundo. Uma cena tão absurda que parecia impossível de acreditar. E quando você compara os dois casos, uma pergunta surge quase automaticamente: o que realmente separa um líder de alguém que simplesmente abandona tudo quando o medo aparece? Agora, quero saber sua opinião. Você teria coragem de entrar em um cruzeiro depois de conhecer essas histórias? E em uma situação assim, você acha que conseguiria manter a calma?
Comenta aqui, eu ia gostar muito de saber a sua opinião, de verdade. E se você gosta de histórias reais impressionantes, com acontecimentos curiosos e fatos inacreditáveis que parecem ficção, já se inscreve aqui no canal Lente Curiosa, porque tem muitas histórias reais esperando para serem contadas. Então, até a próxima história, pessoal. Fique com Deus e tchau!